na Bayer há 6 anos. Agora eu vou dar espaço para os palestrantes se apresentarem e poderem começar a apresentação. Ale, quer falar primeiro, se apresentar primeiro? Pode ficar à vontade. Certo. Bom, as meninas já falaram um pouco sobre mim, mas meu nome é Alexandre, eu sou formado em farmácia, eu trabalho na Bayer desde 2013. Eu comecei como estagiário e venho trabalhando na Bayer desde então, já há 8 anos nessa área, na área de análise de resíduos. E espero passar um pouco para vocês como é a minha rotina de trabalho, as principais atividades do laboratório aqui no Brasil e da área de resíduos como um todo. Meu nome é Simone Valente Campos, eu sou farmacêutica bioquímica, fiz mestrado e doutorado na USP São Paulo, em toxicologia, fiz pós-doc na Unicamp, em Limeira, e trabalhei sempre na área de toxicologia regulatória e ambiental. Também trabalhei como professora de pós-graduação na UFOC, São Paulo, na disciplina de toxicologia ambiental, e dei algumas aulas, durante o pós-doc na Unicamp, na sede de Limeira. Como toxicologista regulatória, vou falar um pouquinho da minha experiência e das nossas atividades na Bayer, como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento em relação aos defensivos agrícolas. Nós gostaríamos de agradecer ao convite pela organização do evento. É um prazer para a Bayer participar do evento de vocês, na 38ª Semana da Química do Instituto de Química da USP. Muito obrigada. Pode passar, Lê. Eu vou fechar um pouquinho minha câmera, só para não atrapalhar a conexão, tá? Depois, em seguida, eu volto a compartilhar a câmera. Bom, nós vamos começar dando alguns números e apresentando um pouquinho da Bayer para vocês. A Bayer é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, Nós estamos presentes em diversas regiões do mundo, e os principais locais, estão assinalados nesse mapa, Então, a gente tem uma área de biotecnologia em São Luís, que é a sede. Nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento muito importante em São Paulo, que é a área o local, que eu e o Alexandre estamos sediados em São Paulo, no site do Socorro. Nós temos a sede global da Bayer em Mannheim, na Alemanha. Nós temos também bastante pesquisa e desenvolvimento em Lyon, que é onde são realizados os estudos de resíduos e metabolismo também. E tem a parte de Singapura, que é na região de Ásia-Pacífico, que nós chamamos. Então, são 4 grandes regiões, a América do Norte, a América Latina, a Europa e a Ásia-Pacífico. Pode passar, Lei. A Bayer é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, alguns números para vocês terem uma ideia, dos investimentos, são cerca de 2 bilhões de euros. Nós temos ao redor do mundo cerca de 130 sites, locais de pesquisa e desenvolvimento, e contamos com a participação de aproximadamente 7.100 funcionários que trabalham nessa área. Qual a importância da utilização de agroquímicos na agricultura? Então, são várias questões, A gente primeiro precisa lembrar que o Brasil, ele é um país tropical, e como um país tropical, ele possui uma grande, que a gente chama na parte da agricultura, uma grande pressão de pragas. Então, pelas condições climáticas de temperatura elevada e bastante umidade, geralmente a gente tem condições de desenvolvimento de pragas, Então, esse é um dos grandes problemas que temos que enfrentar no Brasil, E, além disso, que é uma condição específica do Brasil, falando no geral, as culturas agrícolas competem com mais de 10.000 espécies de insetos que se alimentam de plantas, 3.000 espécies de nematóides,
e 30 mil espécies de plantas daninhas, né? Então, é um grande desafio ter que combater todas essas pragas para a produção de alimentos para toda a população mundial. Existem estimativas, né, de que em 2050 a população mundial vai atingir 10 bilhões de pessoas. Então, nós temos o grande dever, né, que é até uma missão da Bayer, que é saúde para todos e fome para ninguém. Nós temos a missão de garantir alimentos para toda a população, né? E nós sabemos que, embora alguns países desenvolvidos sejam capazes de exportar grande parte dos alimentos que produz, há algumas regiões em que a comida não é suficiente para atender todas as necessidades da população local, né? E, por isso, a agricultura é fundamental nos países que podem desenvolver esse tipo de atividade para produzir, né, toda a quantidade necessária de alimento para a população. E, além disso, pode passar, Lê? Além disso, é importante a gente lembrar, né, que como uma empresa de inovação, né, de pesquisa e desenvolvimento, nós trazemos diferentes inovações, diferentes ferramentas para o manejo, né, de combate a essas pragas. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque 1/3 do alimento que é produzido, ele é perdido anualmente nos países em desenvolvimento. Isso seja desde as perdas em campo mesmo, né, quanto a perda em questão de armazenamento e transporte. Então, nós perdemos 1/3 da produção de alimentos. Além disso, né, tem o crescimento populacional. E quando a gente vai pensando que a utilização das mesmas tecnologias e das mesmas ferramentas, né, ela pode trazer o que a gente chama de resistência também, né, das pragas em relação àquela substância química. Então, você produzir uma substância nova, uma ferramenta nova, isso ajuda o manejo da resistência, né? Se você usa sempre as mesmas substâncias químicas, as pragas vão ficando resistentes e chega uma hora que elas não têm mais, aquelas substâncias químicas não têm mais a eficácia que tinham há anos atrás, né? E a gente, como eu comentei, da população aumentada, né, que cada vez mais a população aumenta, nós vamos ter que produzir cerca de mais 60% de alimentos, né, isso em comparação de 2005 até 2050. E a gente percebe que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque a gente precisa produzir produzir mais em áreas cada vez menores. E é isso que esse slide mostra, né? Em 1940, era necessário 1.347 metros quadrados para produzir a mesma quantidade de 2019, a mesma quantidade de alimento, em 167 metros quadrados. Né? Então, é uma evolução muito grande, em termos de ter ferramentas e ter inovação suficiente, com modos de ação diferentes, com tecnologias diferentes, que é o que a gente chama de manejo integrado. O que seria um manejo integrado? É utilizar de todas as ferramentas possíveis, né? Então, químicos, biológicos, biotecnologia, tudo que a gente tem disponível na agricultura, para que a gente consiga produzir mais em áreas cada vez menores. Pode passar, Lê. Então, nós estamos situados, né, numa grande área que se chama Ciências Regulatórias da América Latina, onde existe a área de segurança de produtos. Né? E nessa área de segurança de produtos se encontra a biotecnologia, a área que a gente chama de segurança ambiental, a área de segurança humana, na qual eu faço parte, e a área de análise de resíduos, na qual o Alexandre faz parte, no Laboratório de Segurança Alimentar.
A área de segurança humana, ela se subdivide em toxicologia, que é a minha área de atuação, a área de avaliação do risco ocupacional e avaliação de risco do consumidor, tá? E pode passar, Lê. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a área de toxicologia, né? Em que parte, né, da Bayer ela se encaixa e quais são os grandes desafios aí, as atividades que a gente faz na toxicologia. O registro de agrotóxicos, né, no Brasil, ele envolve 3 principais órgãos, né? É o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que avalia o dossiê agronômico, como, por exemplo, as condições e dados de eficácia do produto. A Anvisa, que avalia o dossiê toxicológico, e o IBAMA, que avalia as questões ambientais. Então, a gente precisa, para que um defensivo agrícola ele seja aprovado no Brasil, ele precisa do sim, da autorização dessas 3 autoridades. Tá? Então, cada uma dessas autoridades, ela fala suas conclusões e o resultado do pleito, se todas forem favoráveis, a gente consegue registrar o defensivo agrícola no Brasil. Pode passar, Lê. É importante falar, né, que diversos estudos que a gente conduz no registro de agrotóxicos, a gente necessita seguir um delineamento experimental apropriado, que segue protocolos internacionais de condução de estudos, né? Então, em termos de toxicologia, o que a gente segue principalmente são os protocolos da OECD e da EPA, né? E esses protocolos, eles têm um detalhamento bem grande em relação à condução dos estudos, e eles falam, por exemplo, que espécie animal tem que ser usada para cada estudo toxicológico, o número de animais para que o N, né, estatístico seja suficiente, as vias de administração, quantas doses nós devemos utilizar e quais são o mínimo, né, o mínimo de concentração que a gente tem que atingir em cada dose e em cada estudo, se existe a necessidade de utilização de controles positivos e negativos no estudo, e quais são os parâmetros obrigatórios de análise em cada estudo. E esses estudos toxicológicos, eles seguem, além de seguir esses guidelines, eles seguem as boas práticas de laboratório. Então, são estudos de extremamente alta qualidade, de nível internacional, né? Sejam eles conduzidos em quaisquer locais do mundo. Eles precisam seguir um padrão internacional. Pode passar, Lei. E aí, como é que ocorre, né, a triagem das substâncias químicas, né, dos compostos candidatos? A gente parte, né, de milhões de substâncias são avaliadas, para que 1 ou 2 substâncias apenas sejam desenvolvidas, né? Então, a gente tem diversas ferramentas que a gente utiliza na parte da toxicologia, como, por exemplo, modelagem em sílico, né? O que usar, a gente usa o read across também, como modelagens em sílico, e esses são bastante utilizados principalmente no início do desenvolvimento da molécula. Utilizamos também estudos in vitro, né? E daí por diante, a gente começa a conduzir estudos in vivo. Então, somente as substâncias que elas vão passando por determinadas etapas do desenvolvimento da molécula, vão sendo aprovadas, elas vão passando para os estágios seguintes. Então, a gente começa com uma série de substâncias, né, de moléculas, mas conforme elas vão se deparando com determinados efeitos críticos, elas já vão sendo descartadas. E dessa forma a gente consegue, né, garantir a saúde humana. Pode passar, Lê. Existe uma série de estudos que são requeridos, né, para registro de defensivos agrícolas, isso não só no Brasil, mas ao redor do mundo.
os defensivos agrícolas, eles têm uma das legislações mais conservadoras, principalmente no que diz respeito ao Brasil, né? E ele segue os padrões internacionais de requerimentos, então ele se iguala a diferentes regiões do mundo, importantes regiões do mundo, como os Estados Unidos e Europa. E a gente avalia, eu não vou entrar em detalhe, né, porque para vocês que são químicos, outras partes são mais importantes, mas eu coloquei esse slide mais para dar a dimensão da quantidade de trabalho e a quantidade de estudos que nós temos que desenvolver para ter um registro aprovado na parte da Anvisa, na parte da toxicologia, para garantir a saúde pública. Então, a gente tem desde estudos ali que são agudos, né, que a gente vai expor a substância aqui, o animal, uma dose ou algumas doses em 24 horas, que é o que a gente chama de exposição aguda. E a gente faz essa exposição por diferentes rotas, né? Oral, dérmica, inalatória, a gente avalia irritação ocular e dérmica e também sensibilização. E existem também estudos específicos relacionados a avaliar efeitos neurotóxicos da substância. Nós temos também estudos que avaliam o que a gente chama de curta e intermediária duração, por diferentes rotas também, e avaliamos também efeitos críticos específicos, como, por exemplo, a produção de tumor, efeitos na reprodução e no desenvolvimento dos filhotes, danos genéticos, né, que é o que a gente chama de mutagenicidade ou genotoxicidade, e avalia também estudos de cinética, onde o que se avalia é o comportamento da substância dentro do organismo do animal, para entender melhor como que essa molécula ela funciona no organismo do animal, para a gente fazer as interpretações corretas a respeito dos estudos toxicológicos que vêm a seguir. E esses estudos, eles são feitos em diferentes espécies animais, né? A gente ouve falar, muita gente não entende muito bem por que a gente testa em rato, em camundongo, em cachorro, e na verdade tudo isso, essa escolha dessas espécies, ela é baseada em ciência, né? Então, basta citar o exemplo da talidomida. A talidomida era um medicamento que foi aprovado, na ocasião ele era só administrado em ratos, na testagem, né? E ele acabou conduzindo, esse medicamento era usado por mulheres grávidas para combater o enjoo, e ele acabou causando malformações nos membros superiores e inferiores, e foi a partir da talidomida que soube-se que era necessário testar em coelhos também, né, a questão do desenvolvimento dos filhotes. Então, as diversas espécies que a gente testa, ratos, coelhos, galinhas, cães, a escolha da espécie, ela é baseada em fundamento científico, né? E vou falar um pouquinho do cachorro só porque há uns anos atrás aconteceu um episódio, né, no qual as pessoas ficaram indignadas da utilização do cachorro, mas o cachorro é uma das espécies mais sensíveis para a observação de efeitos neurotóxicos. Então, é importante a utilização do cachorro também na avaliação dos efeitos das substâncias químicas. Pode passar, Lê. É importante ressaltar que até o momento, né, todos esses estudos eles são requeridos em animais, mas existe um grande esforço mundial em relação aos o princípio dos 3 R's. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, mas esses princípios eles vêm desde 1959, e a ideia é a gente substituir, reduzir ou refinar os estudos toxicológicos para a utilização de um menor número de animais, né? Ou até substituir a utilização de animais por estudos in vitro ou estudos em sílico. E isso realmente é uma coisa muito séria, né? A gente tem que passar, cada vez que a gente vai fazer um estudo toxicológico, esses estudos são aprovados pelo Comitê de Ética. E nós temos, por exemplo, a EPA,
se deu um prazo até 2035 para extinguir os estudos conduzidos em animais. Então, eles estão realmente investindo em universidades, investindo financeiramente, para que essas universidades desenvolvam estudos que possam ser usados no lugar de estudos em vivo dos animais. Tá? Então, existe essa meta da EPA até 2035, e existe também uma nota que saiu da Comunidade Europeia falando que eles pretendem também reduzir bastante, eles não se deram prazo, mas que pretendem também reduzir cada vez mais a utilização de animais para avaliação toxicológica. Pode passar. Então, aqui só para falar, né, que, na verdade, para que a gente faz todos esses estudos toxicológicos? A gente faz para fazer uma avaliação da relação dose e resposta, que nada mais do que correlacionar, né, a dose que a gente está administrando no animal e verificar se há presença ou não de um efeito adverso. E, com isso, estabelecer o que a gente chama de NOAEL, que é a dose sem efeito adverso observado, e o LOAEL, que é a dose a menor dose com o efeito adverso observado. Né? Então, a gente espera que, quando um efeito seja relacionado ao tratamento, com o aumento da dose, a gente observe um aumento de um efeito adverso, né? Um efeito toxicológico adverso. Pode passar, Lê? E, através dos estudos toxicológicos, aí vocês podem estar falando, por que a Simone está falando tudo isso, né? Porque, para chegar na parte do Alexandre, vocês precisam entender toda essa caminhada, né? Então, através dos estudos toxicológicos, de diferentes estudos, a gente escolhe o efeito mais crítico toxicológico, né? O efeito crítico toxicológico relacionado àquela substância química, o estabelecimento do NOAEL e o LOAEL. A gente divide por fatores de segurança, e, com isso, a gente tem a avaliação do perigo e a identificação de valores de referência, que vão ser utilizados depois na avaliação de risco do consumidor. Pode passar. E o que são esses efeitos, né, esses fatores de segurança? Na verdade, esses fatores de segurança, eles primeiro são conduzidos para avaliar a variabilidade da resposta intra e interespécie. Isso porque nós estamos, por exemplo, conduzindo estudos em animais de experimentação e extrapolando esses efeitos para humanos, né? Então, existem diferenças entre os animais e humanos, em termos não só cinéticos, mas de dinâmica também, toxicodinâmica, que significa o modo de ação, né, da substância dentro do organismo, e por isso a gente necessita de fator de segurança entre espécies e interespécie, e de um intraespécie, que ele considera a suscetibilidade individual. Então, por exemplo, eu, Simone, eu tenho uma determinada sensibilidade a uma substância química e o Alexandre tem outra. Então, variabilidade entre os indivíduos deve ser considerada. Então, nós consideramos, pelo menos, a variabilidade da resposta inter e intraespécie. Além disso, outros fatores de segurança, eles podem estar envolvidos, como, por exemplo, se os estudos toxicológicos disponíveis não tiverem uma qualidade muito boa. Então, tudo isso é feito por julgamento científico, né? O tipo de população a proteger, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um fator de segurança que chama FKPA, que eles incluem quando os filhotes, né, ou animais mais jovens, apresentam efeitos numa concentração menor do que a concentração que causa efeitos para a mãe e para os adultos. Então, nessa ocasião, eles estão querendo proteger os indivíduos mais jovens. Então, eles adicionam um fator de segurança a mais,
né? E quando a gente também está utilizando o NOAEL, que é uma dose, a gente não tem o NOAEL, que é uma dose sem efeito adverso, e está utilizando o LOAEL, que é uma dose onde há efeito adverso, a gente também utiliza um fator de segurança a mais, porque aí a gente estaria utilizando uma dose onde efeitos adversos foram observados. Pode passar, Lê. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a área de resíduo em si, aqui na América Latina, que é a área que eu trabalho, e vou mostrar para vocês todas as atividades relacionadas à nossa área, e principalmente, ao final, as atividades do laboratório. Bom, depois de toda essa explicação da Simone, é legal a gente definir, né, como o nome da área é análise de resíduos, definir o que são resíduos, né? Resíduos são qualquer substância específica encontrada em alimentos, commodities, ação animal, resultantes da utilização de agrotóxicos. Então, estamos falando aqui de resíduos de agrotóxicos especificamente. E esse termo, né, ele inclui qualquer tipo de derivado desse agrotóxico. Ele pode ser algum metabólito, algum produto de conversão, alguma reação, alguma impureza, mas desde que tenham importância e relevância toxicológica. Então, todos esses estudos citados pela Simone são importantes também para a definição de quais são os resíduos de interesse e quais são as moléculas que nós vamos investigar no laboratório. Se temos os resíduos, nós temos que ter algum tipo de regulamentação. E os resíduos de agrotóxicos são regulamentados por meio de um limite máximo de resíduo, que é uma quantidade máxima de agrotóxico oficialmente aceita no alimento, ou seja, nós sabemos que ela existe num certo nível aceitável, seguro, e ela decorre de uma aplicação adequada do produto em campo. E a aplicação adequada do produto se relaciona com as boas práticas agrícolas. Ou seja, se forem seguidas essas normas, essas práticas e recomendações relacionadas à aplicação do produto no campo, nós teremos, ao final, os limites máximos de resíduo respeitados e o alimento seguro e saudável para a população como um todo, né? Todos os consumidores. Então, aqui eu deixo nesse slide essa pergunta, né? Qual é o parâmetro de segurança alimentar? Depois de toda essa explicação, como chegamos no valor de ida e agora que temos os limites máximos de resíduo, nós podemos entender a diferença entre os dois, que a ida se relaciona diretamente à dieta, a um risco apreciável que pode acontecer de uma forma crônica, enquanto os limites máximos de resíduos são, na verdade, um valor comercial, um valor que vai determinar se aquele produto pode ser ou não comercializado, às vezes entre países ou internamente no mesmo país, e eles são baseados em estudos de resíduo em campo, ou seja, são valores que foram experimentais, após algum estudo feito de acordo com as normas BPL também, que eu vou comentar mais à frente. Então, são valores determinados na prática. E aqui no slide seguinte fica bem visível a diferença desses valores que a gente já comentou, de limite máximo de resíduo, da ida e do NOAEL. Com a aplicação dos fatores de segurança que foram comentados pela Simone, nós vamos descendo aqui nesse barômetro, vamos dizer, e chegando em valores cada vez mais seguros ao consumidor, sendo aqui na zona 1, onde estaria o limite máximo de resíduos, né? E acima dele a ida, e assim por diante, outros valores de corte para determinar segurança na dieta. Para a nossa área aqui no Brasil, para nós conduzirmos os estudos de resíduos, nós seguimos uma resolução, número 4 de 2012, que ela vai ditar todos os procedimentos que devem ser seguidos, todos os processos que vão ser seguidos para realização de um estudo de resíduos no Brasil, para os diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de produtos. Então, ela vai descrever as regras e também uma das principais artigos dessa resolução é que os estudos de agrotóxicos devem ser realizados de acordo com os princípios das boas práticas de laboratório, as BPL, que a Simone também comentou. As BPL é uma norma, né, essa NIT-DICLA 035 principalmente, essa é a grande norma, elas são certificadas pelo Inmetro, aqui no Brasil, e elas devem ser aplicadas a todas as instalações que realizam estudos
exigidos por algum órgão regulamentador para o registro, por exemplo, de agrotóxicos, no nosso caso, produtos farmacêuticos, aditivos, rações, cosméticos, vários tipos de produtos, com o objetivo, né, desses estudos em avaliar o risco ambiental ou a saúde humana. E esse sistema de qualidade, o BPL, ele abrange diversos termos e ela vai determinar como um estudo vai ser planejado, desenvolvido, monitorado, registrado, arquivado e relatado. Então, ela vai determinar todo um procedimento para que, a palavra-chave aqui é rastreabilidade, para que um estudo que seja conduzido de acordo com os BPL seja 100% rastreável, todos os dados estejam disponíveis e você consiga saber o que foi executado, quando, por quem, todas as informações estarão descritas de forma segura e confiável. Então, é um estudo muito aceito internacionalmente, quando ele é conduzido de acordo com os BPL, e ele é um estudo que tem uma grande validade nos seus dados e nos seus resultados. Eles são bem importantes. Bom, agora, mais especificamente, né, sobre as nossas atividades aqui na área de análise de resíduos no Brasil. Eu deixei aqui como exemplo os principais tipos de estudo que nós conduzimos, né? Fazemos estudos para avaliação de risco ambiental. Então, nós avaliamos resíduos de produtos agrotóxicos em matrizes relevantes para abelhas, no caso aqui, por exemplo, pólen, néctar, flores, contribuindo com dados para áreas de segurança ambiental interna. Nosso core, né, nossas principais atividades são relacionadas ao registro de novos produtos. Então, nós fazemos estudos em matrizes vegetais e sementes, com o objetivo de registrar esse produto. Então, nós geramos dados de resíduo, dados para alcançar, ou então a gente vai estipular um LMR, de acordo com os dados desses estudos. Então, a gente fornece os dados para a área regulatória e para a área de segurança humana. E também conduzimos estudos diversos para suporte técnico interno da Bayer, estudos de monitoramento, mitigação, estudos em solo, alguns estudos em organismos aquáticos, por exemplo, para suporte de dados toxicológicos, e um suporte analítico em geral, já que temos um laboratório super equipado com equipamentos analíticos modernos. Como a Simone comentou aqui, só mostrando novamente os principais órgãos relacionados com as nossas atividades, e nosso objetivo do laboratório é cumprir, então, com os requisitos dessa RDC4, com as BPL e outras normas e guidelines que possam estar relacionados a algum estudo em específico, para fornecer dados a todos esses relatórios, principalmente relatórios ambientais e relatórios relacionados à saúde humana, para compor o dossiê regulatório de submissão de registro desse produto. Nesse slide eu mostro, então, as nossas unidades de teste espalhadas pelo Brasil. Nós temos unidades que vão realizar a nossa parte experimental de campo em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de termos grande representatividade com a cultura que vai estar sendo estudada. Nós vamos ter variações de clima, de solo e de condições de cultivo que sejam representativas comercialmente também para essa cultura, para soja, café, milho, por exemplo. E elas se espalham por todo o Brasil, com diversas regiões. E também temos uma unidade de teste na Argentina e a nossa unidade de teste em São Paulo, que é onde fica localizado o nosso laboratório de segurança alimentar. Bom, esse aqui é o panorama geral de um estudo de resíduo. Eu vou passar passo a passo, né, quais as principais atividades. Eu deixei destacado aqui em cima que o estudo se inicia com a emissão de um plano de estudo. O plano de estudo é um documento mestre das nossas atividades. Ele vai ditar o que deve ser feito, quando, por quem está envolvido no estudo, onde serão realizadas as atividades, e terá coordenação, por exemplo, de uma garantia da qualidade, que vai atestar que as BPLs estão sendo cumpridas e que o estudo está cumprindo, né, essas normas. Então, é um documento que todos vão seguir, desde o campo até o laboratório, e ele é bem importante para a condução das nossas atividades. O estudo, então, se inicia com uma fase de campo, e a primeira atividade seria, então, a escolha da área. Dentre aquelas unidades de teste que eu mencionei, nós vamos escolher áreas comercialmente relevantes para a cultura, que está sendo estudado, a preparação do solo, o plantio,
e o manejo dessa área para podermos cultivar a cultura em estudo. Em seguida, então, a área é tratada com a formulação de pesticida que está sendo estudada, segundo as boas práticas agrícolas, aqui mostrando uma aplicação real, né, de um nosso pesquisador com todos os EPIs necessários para aplicação, a bomba aqui de aplicação, de luvas, todos os EPIs para ter a segurança no momento do procedimento. Após a aplicação, em momentos pré-determinados no plano de estudo, serão coletadas amostras dessa área para a realização da análise de resíduos. Em alguns determinados tipos de culturas, a amostra deve passar por uma etapa de processamento. Por exemplo, o café, aqui o pesquisador vai fazer a separação de folhas, de gravetos, depois o grão será seco, será retirado a mucilagem, que é o fruto em si, e sobra apenas o grão, né, que é onde vai ser feito a análise de resíduo, porque reflete a prática comercial e ao que onde chegaria o risco ou a avaliação do impacto na dieta, já que nós não vamos consumir ali o fruto inteiro do café e apenas o grão moído, triturado, processado para fazer um café, por exemplo. Após o processamento da amostra, se for o caso, então, essas amostras são embaladas, identificadas em sacos e congeladas a menos 20 graus Celsius para a gente congelar esse momento. Então, se ali tinha algum resíduo, se tinha alguma coisa que poderia ser identificada na nossa análise, ela vai estar congelada no tempo e a amostra estará estável. Essa amostra é enviada, então, para uma unidade de preparo, e lá elas serão trituradas com gelo seco num equipamento específico para a gente obter um material bem homogêneo, de baixa granulometria e que represente toda a parcela de campo que foi tratada, que foi coletada, e que em um potinho de amostra pequeno ali, com uns 150, 200 gramas, nós conseguimos pesar essa amostra, fazer uma análise e ela seja representativa para toda a área no campo. As amostras congeladas, elas são mantidas em freezers, também a temperaturas menores ou iguais a menos 20 graus Celsius, até o momento do transporte laboratório. Então, aqui é importante citar que nós conduzimos também estudos de estabilidade congelada, são estudos realizados globalmente ou localmente, para garantir que a molécula que está sendo estudada é estável em condições de temperaturas abaixo de menos 20, na matriz orgânica também estudada no estudo. Então, nós estamos avaliando se não ocorre nenhuma degradação da molécula, do ingrediente ativo, se não há formação de metabólitos, e se o que foi congelado no momento do campo reflete depois algum dado de resíduos, se não houve alterações em relação à coleta que foi realizada em campo. Depois, as amostras devem, então, ser transportadas para o laboratório, já que a nossa unidade de preparo ela fica em Paulínia, interior de São Paulo. Então, elas vêm para o laboratório em caixas com gelo seco e monitoramentos de temperatura, para que a gente possa garantir que a temperatura de menos 20 se manteve estável em todo o trajeto de Paulínia até São Paulo, por exemplo, para que não tenha ocorrido nenhum tipo de degradação, aumento de temperaturas ou qualquer problema com as amostras. Depois que recebemos as amostras aqui no laboratório, nós iniciamos a fase analítica, que eu vou explicar depois com mais detalhes, todas as etapas de uma fase analítica. Mas o objetivo dela é gerarmos os dados analíticos referentes a essas amostras, né? É quantificar os resíduos em cada amostra de campo, interpretar esses dados e depois nós vamos reportar ao diretor de estudos de uma forma tabelada quais são os dados para cada amostra, e a garantia da qualidade também está envolvida em todas as etapas desse estudo. Ela vai fazer a inspeção dos dados brutos, tanto dos dados gerados em campo, quanto os dados gerados em laboratório, até o momento de finalizarmos as análises, para atestar que nós estamos cumprindo as boas práticas no decorrer do estudo inteiro, que esse estudo está aceito e ele pode ser validado como um estudo BPL. Depois de compilarmos, então, todos os dados brutos, né, todos os resultados de campos, resultados de fase analítica, nós vamos emitir um relatório final, que é um documento que vai ter
todos os dados, todos os valores que alcançamos de resíduos, interpretações, vai descrever todos os procedimentos que foram realizados, e nele consta também a certificação da garantia da qualidade, que foi conduzido de acordo com as boas práticas de laboratório. Então, isso demonstra todo o trabalho que foi realizado desde o campo até a análise das amostras. É um documento bem importante que vai servir como base, então, para fornecimento de dados para as áreas parceiras, para a gente complementar com o dossiê de submissão para registro de um produto. E agora, mais especificamente, vamos falar da fase analítica em si. Antes da gente começar uma análise de resíduo, nós precisamos de algumas informações. Um dos primeiros estudos que são realizados quando estamos estudando uma molécula é o estudo de metabolismo. Esse tipo de estudo é conduzido na Alemanha, e lá eles fazem a aplicação do produto que está sendo testado, só que alguns átomos da molécula são substituídos por átomos de carbono 14, que são radiomarcados, né? E isso permite que a gente acompanhe a molécula por todo o metabolismo vegetal. Por onde ela se espalhou na planta, se ela acumulou, por exemplo, nas folhas, nos frutos, nas flores, se algum metabólito foi gerado no metabolismo vegetal. E a partir de alguns testes no laboratório na Alemanha, com diferentes tipos de equipamentos, diferentes tipos de solventes e misturas de solvente, eles vão determinar qual é o método de extração e o solvente de extração mais adequado para que a gente consiga extrair as moléculas de interesse dessa matriz orgânica vegetal. E aí nós vamos determinar quais são os nossos analitos, né? As moléculas que vamos analisar num estudo de resíduo. Em qual porção ela se concentrou. Então, por exemplo, no café, ela se concentrou no grão, então a análise será feita ali com um equipamento de extração X, numa certa mistura de solventes, e vamos analisar o ingrediente ativo e 2 metabólitos que foram formados primordialmente nessa planta. Com os dados do estudo de metabolismo, globalmente também é conduzido um método de referência, que depois de termos essa combinação de equipamento e solvente de extração, nós conseguimos determinar um método de purificação adequado para as moléculas, o método cromatográfico, por cromatografia líquida, cromatografia gasosa, ou algum outro método de análise, e vamos determinar, esse será o método padrão que ele foi testado e é válido para analisar as moléculas que estamos buscando. A partir desse método, cada laboratório no mundo, localmente, nos Estados Unidos, no Brasil, na França, deve conduzir uma validação desse método, de acordo também com princípios determinados na RDC, em guidelines da OECD, por exemplo, que vão determinar que esse método ele é adequado para quantificação dos resíduos de agrotóxico e que ele tem uma boa seletividade, sensibilidade, ele tem uma acurácia, uma boa precisão. Então, ele vai determinar que o método que estamos aplicando é validado e confiável para realizar esse tipo de análise. Bom, com todos esses dados em mãos, então podemos iniciar uma análise de resíduos. E nós vamos seguir conforme o fluxograma analítico, ou seja, conforme o método de referência que foi validado no nosso laboratório localmente. A análise se inicia com a pesagem daquela amostra que foi processada, homogeneizada em Paulínia, na unidade de preparo de amostras, e nós vamos pesar essa amostra num recipiente que seja adequado para a extração, utilizando uma balança semianalítica. E o método de referência vai determinar qual a massa que eu devo pesar e uma variação aceitável, porque dessa forma ele vai determinar, por exemplo, 5 gramas de amostra, eu consigo ter uma boa precisão e uma boa sensibilidade de análise. A seguir, tem a etapa de fortificação. Essa etapa é bem importante e nela nós vamos adicionar uma quantidade conhecida de uma solução que tenha o analito que nós estamos estudando e nós vamos adicionar essa alíquota de uma solução em uma amostra controle, ou seja, uma amostra que não foi tratada no campo, ela não possui o ingrediente ativo que estamos estudando. Como nós vamos adicionar uma quantidade conhecida, ao final da rota analítica, nós vamos conseguir
calcular qual foi a quantidade que nós recuperamos. Ou seja, se eu adicionei, por exemplo, 1 miligrama dos meus analitos, no final da rota analítica eu tenho que recuperar, quantificar entre 70% e 120% desse valor para dizer que o meu método está válido, que a rota analítica foi bem conduzida, que os resultados estão confiáveis e podem ser aceitos. A próxima etapa é a etapa de extração, que nós vamos seguir conforme os dados de um estudo de metabolismo. Nós vamos utilizar o equipamento de extração e o solvente de extração determinados nesse estudo, que são comprovadamente eficazes para extrair as moléculas da matriz orgânica. Aqui eu deixei alguns exemplos de equipamentos de extração que temos no laboratório. Esse primeiro aqui mais à direita é o GenoGrinder, que é um equipamento de extração vertical, por agitação vertical. Ele é uma agitação bem intensa, que vai garantir que o solvente de extração se misture com a matriz orgânica e que tenha energia cinética suficiente ali para extrair as moléculas da matriz orgânica do vegetal. Um outro exemplo seria esse aqui, que é o agitador rotacional. É uma agitação bem mais suave, que nós utilizamos principalmente para diluir amostras de mel. Então, elas ficam por um bom tempo aí, de uma forma lenta, diluindo o mel em solvente. E, por último, nós temos esse aqui, que é um dos mais utilizados, que é o Turrax, que é um equipamento que simula um mixer, um liquidificador, só que de forma miniaturizada e descartável, né? São frascos de plástico que eles vão rotacionar e extrair a amostra em um rotor com o solvente e a matriz orgânica. Depois de extrairmos, nós precisamos purificar esse extrato, porque o solvente, apesar dele ter sido comprovadamente eficaz para extrair as moléculas da matriz orgânica, ele não é extremamente seletivo, 100% seletivo para as moléculas de interesse. Então, ele também vai extrair alguns interferentes de matriz, né, que são compostos que podem estar ali no vegetal, alguns açúcares, proteínas, lipídios. E essa etapa também é importante para a gente concentrar o analito, porque ele vai estar em concentrações muito baixas na matriz vegetal, no nível de partes por milhão, partes por bilhão. Então, é interessante uma etapa de concentração para a gente aumentar a sensibilidade e seletividade do método. Aqui também deixo alguns exemplos de etapas de purificação. Aqui embaixo, esses extratos coloridos demonstram bem os problemas que a gente enfrenta no laboratório. Junto com a nossa molécula vão ser extraídos pigmentos vegetais, clorofila, como, por exemplo, aquele tubo que está bem verde, alguns lipídios, que são bem complexos de se remover do extrato para ter um extrato puro. E dentre os exemplos de métodos de purificação, por exemplo, aqui mais acima, uma extração líquido-líquido, que temos a mistura do nosso extrato vegetal com um solvente immiscível, que após agitação e centrifugação nós conseguimos separar duas fases, que o objetivo é que em uma delas fica o nosso analito concentrado, por exemplo, na parte de baixo, onde está transparente, e na parte de cima os interferentes de matriz, os compostos que não são de nosso interesse e nós queremos remover para não atrapalhar na análise. Aqui mais à direita, nesse vídeo, é um exemplo de uma extração em fase sólida, que é um tubinho de plástico, que ele tem uma fase estacionária, vamos lembrar de cromatografia aí, que nessa fase estacionária ele pode ter sílica ou uma sílica substituída com algum composto químico que vai ter interação com o nosso extrato vegetal. E aqui fica bem visível a separação, né, da cromatografia em ação. Temos uma parte dele mais verde, uma parte dele mais vermelha em cima, e esse menisco aqui, amarelo, marronzinho, demonstrando a separação de acordo com o fluxo de solvente que tem em cima. Então, a gente consegue ver como esse fluxo de solvente, numa fase sólida específica, vai ter a separação dos compostos interferentes em relação à nossa molécula. É bem visível na prática a cromatografia. Aqui também temos um exemplo de um tubo Eppendorf,
que tem a separação, por exemplo, por centrifugação. Nós temos um precipitado aqui, orgânico, da matriz vegetal, e teremos aqui um extrato um pouco mais limpo em comparação ao que ele estava antes, e após uma filtração, nós alcançamos esse extrato final aqui, que já é o vial, né, esse frasquinho de vidro de 1 ml, que é o que vai para o nosso equipamento de cromatografia fazer a quantificação final. O objetivo, então, é sempre chegar numa condição parecida com essa. Um frasquinho, um vial de vidro bem limpo, translúcido, sem particulados, que podem indicar que a etapa de purificação foi bem realizada. Por fim, depois de todas essas etapas, nós podemos levar as amostras nos vials de 1 ml para quantificação. A técnica principal e que é mais utilizada para quantificação de resíduos é HPLC massa-massa, cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Então, lembrando aqui novamente um pouco de química analítica, para quem gosta, tem um esquema bem simples de como funciona um sistema de cromatografia líquida. Nós temos fases móveis, que são solventes ou misturas de solventes polares ou mais apolares, dependendo da característica química da molécula. O sistema possui também uma bomba, que vai bombear todo esse solvente pelo sistema até a coluna cromatográfica, que seria a nossa fase estacionária. É necessário também termos um injetor, que vai retirar uma alíquota daquele vial da nossa amostra e vai submeter ao sistema de cromatografia líquida. Na coluna ocorre a separação e depois, após uma interface aqui, que eu também vou mostrar com mais detalhes depois, a amostra é submetida ao detector massa-massa, onde é feita a quantificação e depois a análise dos dados. Então vamos com mais detalhes mostrar a coluna cromatográfica em funcionamento. Esse vídeo fica bem visual para entender como funciona o sistema de cromatografia e a separação das moléculas na coluna cromatográfica. Então, temos aqui as moléculas entrando nessa fase estacionária da coluna e com o fluxo de solvente, num gradiente determinado, vai ocorrer a separação das moléculas. A gente consegue ver aqui primeiro esses compostos vermelhos, depois esses azuis e, por fim, esses verdes. Então, é uma separação feita em fase líquida, por isso, cromatografia líquida, e essa técnica garante bastante seletividade para a gente. Por isso, ela é escolhida para esse tipo de análise. Nós conseguimos separar e ter boa resolução entre moléculas de diferentes características químicas e conseguimos separar, então, o nosso analito, por exemplo, vamos dizer que esse segundo pico que aparece é o nosso analito, a nossa molécula de interesse, e os interferentes são o 1 e o 3. Então, isso seria uma boa cromatografia, por exemplo, conseguindo separar compostos de um extrato complexo em picos bem separados e resolvidos. Como estamos trabalhando com cromatografia líquida, nós precisamos de uma interface antes de submeter essa amostra ao detector, já que ele trabalha em fase gasosa no vácuo. Então, nós temos, no caso, nós usamos a interface de ionização por eletrospray, que é o ESI. Essa técnica, basicamente, ela vai nebulizar a nossa amostra líquida em gotículas bem fininhas, bem pequenas, secar essas gotículas e permitir que a molécula seja ionizada. Então, a molécula na fase gasosa ionizada, ela vai conseguir ser detectada no nosso espectrômetro de massas, que é a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês. Então, como que vai funcionar no detector de massas, né? Aqui eu deixo como exemplo o glifosato, que é uma molécula complexa para analisar. Ela tem bastante fatores que tornam a análise cromatográfica dela bem complexa, mas para explicar uma detecção massa-massa pode ser um pouco mais simples, já que é uma molécula pequena
sem muitas estruturas adjacentes. Então, por exemplo, o glifosato é uma molécula de 169 gramas por mol de massa molecular. Ele vai ser submetido, então, para após a separação na coluna, na cromatografia, nós vamos ter ali a fase líquida, que vai ser nebulizada por ESI, ionização por eletrospray. No caso, em modo negativo, aqui temos um sinal de menos. Ou seja, a molécula vai perder um próton. Ela vai ficar com uma carga negativa na fase gasosa dela. Por a diferença de pressão, então, e também por alguns fatores eletrônicos, algumas voltagens, a molécula vai entrar no nosso espectrômetro de massas. Aqui no primeiro estágio, então, ela perdeu um hidrogênio, ela ficou com 168 gramas por mol de massa. E esse sistema que nós trabalhamos, o detector massa-massa, ele é do tipo triplo quadrupolo, que está aqui em cima, QQQ. Ou seja, ele apresenta 3 câmaras, que são os quadrupolos, que eles possuem a função de selecionar, filtrar e detectar as moléculas, os fragmentos de molécula que nós vamos determinar. Esse tipo de sistema massa-massa, ele garante altíssima sensibilidade e seletividade para nossas análises, o que vai fazer com que a nossa análise de resíduos seja super confiável e com resultados bem seletivos e com boa acurácia. Então, após a ionização da molécula aqui na fase gasosa, ela vai ser detectada no Q1, que é o primeiro quadrupolo, e nesse mesmo primeiro quadrupolo ele vai rejeitar todas as massas, exceto aquela que a gente determinou, que é a 168 gramas por mol, massa carga, a carga Z negativa, porque é ionização no modo negativo. Depois essa molécula vai passar então para um Q2, que é o segundo quadrupolo, onde vai acontecer uma reação em fase gasosa, onde temos gás nitrogênio em vácuo, que vai permitir que, por uma reação de colisão entre as moléculas, ocorra a fragmentação dessa molécula filtrada e selecionada pelo primeiro quadrupolo. Após a fragmentação, a molécula vai passar, então, para o Q3, o terceiro e último quadrupolo, no qual ela vai ser filtrada e detectada. No caso, o fragmento aqui do glifosato seria só essa molécula bem pequenininha de 63 massa carga. Então, depois que a molécula passou por todo o sistema, a HPLC foi separada, nebulizada, ela vai ser fragmentada aqui no nosso espectrômetro de massas, detectada, e ao final nós vamos obter o pico cromatográfico dessa molécula. E o objetivo é que ele seja assim, bem resolvido, intenso, sem outros picos no entorno, que sejam interferentes, que tenha uma boa intensidade e um bom formato, né? Distribuição normal, indicando que ocorreu uma boa separação e a detecção foi bem seletiva. Então, no final, nós vamos quantificar aqui 168 por 63, que foi a molécula que entrou e a molécula que fragmentou. E, por fim, após injetarmos todas as amostras no nosso sistema HPLC massa-massa, de todas as amostras de campo, esses cromatogramas, então, vão ser quantificados e nós vamos comparar a área desses picos com a área de picos de uma curva de calibração padrão, que vai ter valores que nós conhecemos e numa relação linear nós conseguimos comparar a área desses picos com a área da curva de calibração e aí a gente consegue quantificar. Se na minha curva de calibração tinha um ponto de 1 e o meu pico da amostra desconhecido, que eu não sabia o valor dele até então, bate ali na mesma área, nessa curva, sabemos que o resultado dessa amostra é 1, por exemplo. Então, ao final de quantificarmos todas essas amostras, vamos tabular os dados, organizar os dados brutos, né, que são os resultados das amostras, das análises, e vai ter o reporte ao diretor de estudo, que, por fim, vai emitir um relatório final.
esse relatório final, então, o objetivo dele é ter todos os dados brutos que foram gerados do campo ao laboratório. Ele vai demonstrar que tudo que foi feito seguiu as BPL e que os dados estão em conformidade e que ele pode ser submetido para a compilação do dossiê. E, como estamos trabalhando com BPL, o arquivamento é uma etapa também muito importante. Então, todos esses dados, relatórios, todos os documentos que foram gerados, eles vão ser arquivados por 30 anos, pelo menos, no arquivo. Já como eu disse lá no começo, que a palavra principal de BPLs é a rastreabilidade, eles precisam estar arquivados para que, se daqui 10 anos eu quiser saber um solvente que foi usado na minha análise, eu consigo voltar nos dados, nos documentos e checar qual foi o lote, a validade do solvente utilizado, por exemplo. Bom, e aqui como meu último slide, só para finalizar meu tempo, vou deixar algumas considerações que eu acho bem interessantes. A primeira delas relacionada à minha experiência profissional aqui na Bayer. Eu entrei como estagiário, como eu comentei no início, e para mim era uma área bem desconhecida, pouco explorada na graduação. Os farmacêuticos, quando se formam, a maioria, eu acredito que não sabem que podem atuar nessa área. A gente sai mais focado na parte de farmacologia, hospitalar, mas foi bem interessante para mim. E eu tive uma experiência bem legal com química analítica. Eu até falei quem gosta, quem se interessa por química analítica, é uma área bem interessante, que você vai entrar em contato com técnicas diferentes, equipamentos de última geração aqui, por exemplo, a gente tem os melhores cromatógrafos e espectrômetros de massa do mercado, que vão garantir uma análise com uma boa precisão, como eu tinha comentado. E é legal também, internamente na Bayer, o contato, né, com cientistas de diversas áreas, com grande experiência, tanto nacional, no Brasil mesmo, ou internacionalmente. A gente tem bastante contato com cientistas da Alemanha, dos Estados Unidos, e essa troca de experiências é bem válida, né, para a carreira e para o desenvolvimento profissional. E aqui, o propósito da Bayer, né, está 100% alinhado com as atividades do laboratório. Ciência para uma vida melhor. As atividades no laboratório, todos os estudos que a gente realiza estão 100% alinhados com essa frase, com o nosso objetivo de segurança alimentar. Então, nós contribuímos para a inserção de tecnologias seguras na agricultura, para alimentos mais saudáveis e seguros em relação à aplicação dos agrotóxicos, e é possível enxergar o quão importante a química analítica faz parte dessa área, já que uma técnica bem precisa, bem ajustada, seletiva, ela vai garantir que a gente gere dados que são confiáveis e que refletem realmente o que está sendo observado no campo, o que foi colhido e o que foi aplicado no campo. Então, tudo se conversa no final, e tanto a parte química analítica, a parte de campo, quando trabalham com as BPL, todos bem alinhados, nós conseguimos ter resultados ótimos e que são confiáveis para registro de novos produtos no Brasil. Bom, e com isso eu encerro, acho que o meu último slide. Eu agradeço o convite, foi muito legal participar e apresentar um pouquinho da minha rotina para vocês e sobre a área de resíduos, e estou aberto a perguntas. Obrigada, Simone. Obrigada, Alexandre. Começando com as perguntas do público. A primeira é: oi, pessoal, obrigada pela palestra. Dentro da Bayer, vocês têm liberdade para dar ideias, mesmo que fora da sua área? Costumam ter momentos destinados a essa liberação? Quer falar, Simone? Falei bastante, já tomou uma água. Inovação é o nosso nome, né? Então, a gente é bem estimulado na Bayer a dar ideias, inclusive em reuniões globais. A gente participa muito, né? Que nem o Alexandre comentou. A gente não fica isolado aqui na América Latina. A gente tem reuniões globais que acontecem com uma certa periodicidade, e a gente tem, sim, muita liberdade para fazer sugestões, comentários, até
em reuniões globais também, não só localmente, como em reuniões globais também. Sim. Primeiro Para mim queria... também, só comentar, para mim também na área de resíduos a gente tem bastante troca com cientistas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, às vezes um método que a gente quer melhorar ou que a gente está com alguma dificuldade no laboratório, não consegue avançar com algum método. As trocas são sempre importantes e ajudam bastante na nossa rotina. Primeiro eu queria agradecer pela palestra de vocês. A próxima pergunta do público é: como o desenvolvimento de insumos por parte da Bayer ajuda o crescimento da agricultura familiar no Brasil? Existe alguma parcela de investimentos nessa área ou as produções são destinadas majoritariamente aos latifúndios monocultores? Não, na verdade, 80% da produção alimentar vem do pequeno produtor, né? E com isso, a Bayer tem diversos produtos e diversas ferramentas para o pequeno produtor também. Então, a Bayer não tem só ferramentas para o latifundiário, porque não seria viável financeiramente para nenhuma empresa de agricultura, já que 80% da produção alimentar vem do pequeno produtor. Então, nós temos vários projetos, várias diferentes produtos, temos vias para todos para o pequeno, para o grande, porque a agricultura, na verdade, se a gente fosse fundamentado só no latifúndio, a gente não atingiria a maior parcela da produção de alimentos. Certo. A próxima pergunta é: na parte de produção agrária, há diversas alternativas para aumentar a produtividade em espaços cada vez menores. Não existiria um modo menos agressivo de uso de defensivos? Como eu comentei, aliás, se você quiser também complementar, como eu comentei, a gente atualmente utiliza o manejo integrado, né? Então, não é uma única ferramenta. A gente acredita, hoje em dia, não é possível não usar defensivo agrícola, não é possível, porque, por exemplo, nós precisamos, como eu falei anteriormente, produzir muito num cada vez menor espaço de terra, né? Então, existem várias outras alternativas que a gente utiliza em conjunto, como, por exemplo, produtos biológicos, né? Tem a parte de biotecnologia, que, na verdade, por exemplo, a gente poderia criar uma planta capaz de resistir à seca, por exemplo, que são coisas que a gente consegue fazer utilizando as novas ferramentas, né, que hoje aparecem na ciência. Então, não existe uma única forma, né? A agricultura ela precisa ser integrada. Então, por exemplo, os biológicos, eles não têm a mesma eficácia que um químico. Então, eles são utilizados alternando a utilização de químicos e biológicos. Com isso, você diminui a carga química e consegue incluir um biológico. Mas se você utilizar só o biológico durante muito tempo, ele não vai ter a eficácia de um químico. Então, nesse sentido, o manejo integrado é a melhor forma de resolução. Perfeito. Tá certo. A próxima pergunta é: interessante como vemos um certo grau de comprometimento da Bayer com o meio ambiente e a saúde humana. Para vocês, essas pautas são a maior prioridade? São. Com certeza. São, e não só para a gente, né? Na verdade, globalmente, a Bayer, em termos de sustentabilidade, em termos de preocupação para a saúde pública e ambiental, a gente tem diversos projetos em relação a isso, e a gente tem produzido cada vez mais ferramentas que tenham baixa toxicidade, tanto ambiental quanto para a saúde humana. Então, é nossa base. Sim. Sim, também bastante relacionado com a saúde das abelhas. A Bayer tem bastante iniciativas voltadas à segurança ambiental e à segurança de abelhas, manutenção de polinizadores, porque são essenciais, né, para a produção. Como tem uma iniciativa dos Bee Care Centers, que são lugares focados para estudo e manutenção e cuidado das abelhas. Então,
está sempre presente no nosso dia a dia essa preocupação. Certo. Próxima pergunta. Não sei se faz parte da área do Alexandre, mas como a Bayer lida com os resíduos gerados por todos esses processos de análise? Desde a coleta até o resultado final, qual é a preocupação da Bayer com a destinação final dos seus resíduos? Também a rastreabilidade? Há levantamento de impacto ambiental dos seus resíduos e busca por diminuir sua geração? Sim, a Bayer tem uma área focada de HSE, né, que é Health, Safety and Environmental, que eles estão focados nisso, em redução de impactos, tanto ambientais quanto... E existem até normas, principalmente agora na Europa, mas com certeza vão chegar ao Brasil, para a redução de da utilização de solventes clorados, por exemplo. Nós já estamos com algumas diretrizes para não utilizar, por exemplo, de clorometano, solventes que são muito fortes, né, e são perigosos tanto para o meio ambiente quanto para o operador. Então, em termos de química verde, vamos dizer, sempre há esse estímulo à redução de solventes perigosos e também ao desperdício e utilização de volumes muito grandes de solventes. As análises estão ficando cada vez mais seletivas, mais precisas, então a gente consegue cada vez mais utilizar volumes menores de solvente, quantidades menores de reagentes, então sempre há essa preocupação em reduzir resíduos também químicos, né, não só relacionados à área. A próxima pergunta é: a Bayer usa o método de QSAR, relação estrutura-atividade quantitativa, no desenvolvimento dos pesticidas? Sim, utiliza, que é aquela fase em sílico, logo no desenvolvimento, na fase inicial de desenvolvimento, utiliza. Mas ele serve de triagem, tá? A gente conduz outros testes, além da modelagem em sílico. Certo. A próxima pergunta é: como são definidos os limites de resíduo em uma amostra? Bom, os limites máximos de resíduos não são definidos diretamente em uma amostra, né? Eles são definidos por vários processos. Eles são definidos após um estudo inteiro, que ele vai ter toda a análise de uma formulação específica, numa condição de boas práticas agrícolas também específicas, em uma cultura específica, para um tipo de tratamento. Então, existem as monografias da Anvisa, no site da Anvisa, que determinam ali, após todos esses estudos que nós comentamos, a definição desse LMR, desse limite máximo comercialmente aceito para o produto. Não sei se a Simone tem mais dados também, mais informações sobre. Não, Ale, obrigada. Não. A próxima pergunta. Os neonicotinoides, segundo inúmeros estudos amplamente divulgados, são os principais responsáveis pelo desaparecimento das abelhas no mundo. Eles, por sua vez, estão presentes nos pesticidas neonicotinoides produzidos pela Bayer. Cientes da responsabilidade ambiental que carregam, quais seriam as iniciativas tomadas pela empresa para reduzir tais danos? E qual a importância da química nesse processo? Sim, existem diversos estudos sendo feitos, são conduzidos internamente e globalmente na área, principalmente de segurança ambiental, que eu comentei, da saúde das abelhas. Mas, assim, eu acredito que seja um tema bem amplo, talvez até uma outra palestra com o pessoal focado na parte de divulgação científica, que tem esses dados mais refinados na parte de abelhas, talvez seja interessante. Eu não sei se Simone tem dados ou alguma informação extra também, mas do meu conhecimento são principalmente essas áreas e eu não saberia informar para vocês. Eu também não tenho detalhes, porque envolve já mais a área de environmental safety, né? Segurança ambiental. Mas a Bayer tem diversos programas, né? Como o Alexandre comentou. Nós temos programas, e o que eu sei é que em 50 anos, mais de 45% de aumento nas colônias de abelhas
sob manejo, houve um aumento, né? Sob manejo em todo o mundo, mas eu não tenho dados a respeito do projeto específico, tá bom? Mas se vocês tiverem interesse, manda um e-mail para a gente gente coloca vocês em contato com o pessoal de Environmental Safety, e eles podem responder essa pergunta, tá bom? Com certeza. Tá, obrigada. Última pergunta do público. Visando a sustentabilidade, a Bayer utiliza algum tipo de fonte de energia sustentável? Não sei. Não tem também não sei. Fonte de energia sustentável, não sei. Certo, não temos mais perguntas do público. Gostaríamos de agradecer pela palestra e por toda a colaboração da Bayer nessa edição da Semana da Química. Essa edição não teria sido possível sem vocês. E pela palestra que o Alexandre e a Simone trouxeram. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos o contato e o convite. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Se surgirem mais questões, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem nossos e-mails aí no último slide. Por favor, entre em contato, que se a gente não for na nossa área específica, a gente coloca vocês em contato com as pessoas, tá bom? Obrigada. Certo, obrigada.